está no livro de Êxodo, no capítulo 23, no verso 25. Êxodo capítulo 23, e o verso é o verso 25. Eu queria que você acompanhasse aí a leitura que eu vou fazer nessa hora. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Vou repetir. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Amém? Quem quer ser curado? Quem quer ter a bênção para o pão, a bênção para a água? Todos nós, não é verdade? Todos nós. E o Senhor tem com certeza nos abençoado tremendamente. Mas muitos querem apenas esta parte do versículo no cumprimento sobre as suas vidas. Às vezes a gente só lembra dessa parte, da bênção, do pão, da bênção da bebida, da bênção da comida, da bênção do vestuário, da bênção, sobre o nosso corpo, a cura, a libertação, a prosperidade. Tudo isso está à disposição nossa. Com certeza Deus quer abençoar. Deus faz isso na vida dos seus. Mas existe nesse texto que nós acabamos de ler, existe a parte A. Existe algo que vem à frente disso, que vem encabeçando esse versículo. E o que o texto diz é o seguinte: e servireis ao Senhor vosso Deus. Eu quero dizer para nós nesta noite que serviço é para servos. Parece redundante, mas a gente precisa entender muito bem isso. Que serviço é para aquele que é servo. Se somos servos, se você é um servo, uma serva de Deus, isso significa que assim como você e eu também como servo de Deus, nós temos um Senhor. Sim ou não? Se somos servos, é porque temos um Senhor sobre nós. O problema é que existe um problema, é verdade, existe um problema com o senhorio de Deus, com o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Jesus falou isso. Jesus reclamou isso para a multidão. Ele disse o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É bem assim. Nós enchemos a boca para dizer que somos servos de Deus, que somos servos do Senhor. Mas o Senhor nos reclama nesta noite: se vocês são meus servos, se vocês têm a mim como vosso Senhor, se vocês chamam por mim como Senhor, por que vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem? Jesus falou isso com a multidão. Jesus falou isso com os seus discípulos. Jesus tem falado isso conosco. O próprio Jesus disse que ele veio para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus falou isso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz numa das suas cartas, que ele se esvaziou, Jesus se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Olha só, ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou, porque o Deus de glória assumiu a humanidade, se tornou carne, se esvaziou de si mesmo, se tornou homem, se tornou servo e foi obediente. Olha a relação do serviço com a obediência. Não pode haver serviço se não houver obediência. Jesus falou: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Em outras palavras, por que vocês não são obedientes à minha voz? Por que vocês não são obedientes àquilo que eu falo? Aquilo que eu ordeno a vocês, para vocês fazerem, para vocês cumprirem.
O nosso serviço para Deus, muitos têm o serviço para Deus como apenas um dever, como uma obrigação. É sim um dever, mas é mais do que isso. O nosso serviço a Deus não apenas é um dever, mas como é uma honra. Mas por que é um dever? Sabe por que é um dever? Porque hoje nós não pertencemos mais a nós mesmos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo falando para os nossos irmãos, para a igreja em Corinto, ele disse o seguinte: vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço, por um alto preço. Olha o que ele fala. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos, porque vocês foram comprados. Há uns dias atrás eu ministrei aqui e falei sobre isso. Nós éramos escravos no reino das trevas, escravos dos nossos pecados, escravos da nossa carne, da nossa própria vontade, escravos nas mãos de Satanás. Estávamos sujeitos a Satanás, obedecíamos aquilo que ele ordenava, ainda que a gente não estivesse naquele momento entendendo, mas era exatamente isso que estava acontecendo. E hoje, Deus nos tirou de lá. Como que ele nos tirou de lá? Ele comprou. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço, impagável. Então hoje nós não pertencemos mais a Satanás, não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos a Jesus. Ele nos comprou. E se ele nos comprou, a partir daquele momento, ele se tornou nosso Senhor, o nosso dono, o nosso amo. Então, nós nos tornamos escravos dele, nos tornamos servos dele. Então, é um dever sim nosso, porque não pertencemos mais a nós, pertencemos a ele. Somos propriedade exclusiva dele. Ele tem total direito sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele é ou não é Senhor da sua vida? Ele governa ou não governa a sua vida? Então, se ele é Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, o que cabe a nós? Obediência a ele e serviço a ele. Estamos aqui para servi-lo. É o que ele determina, é o que ele orienta, é o que ele nos manda fazer. E não é somente um dever. Hoje não fazemos as coisas, não servimos a Deus apenas por dever, mas por honra. É uma honra servir ao Rei dos Reis. É uma honra servir a este reino eterno. Nosso serviço hoje aqui nesse mundo deve ser visto por nós como uma honra, porque nós anunciamos nessa terra hoje aqui o governo do nosso rei. O que nós pregamos, anunciamos aqui um reino que precisa ser implantado no coração do homem. É isso que Deus quer, implantar o seu reino no coração do homem. Então, o nosso serviço hoje aqui é servir a Deus e servir ao nosso próximo. Como nós podemos servir ao nosso próximo? Anunciando o reino de Deus que está próximo. Esse é o nosso serviço. Não condiz, portanto, amados, a palavra servo com desobediência. A palavra desobediência jamais pode ser colocada ao lado do servo, porque servo é obediente. O servo de Deus é obediente. O texto que nós acabamos de ler: servireis ao Senhor vosso Deus. E como é esse serviço? Esse serviço não é de qualquer maneira. A Bíblia fala: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O nosso serviço prestado a Deus deve ser com excelência, com qualidade. Nós devemos fazer para o Senhor o melhor. O nosso serviço para Deus deve ser prestado com alegria. A Bíblia fala no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos.
Então, o nosso serviço a Deus, por isso que eu estou dizendo que não é apenas um dever, é uma honra. E se é uma honra, eu preciso me regozijar, eu preciso me alegrar, porque Deus concedeu a mim o privilégio de anunciar que Ele é Rei, eterno, e que reina para sempre, e que o seu reino é eterno, e que quer ser implantado no coração do homem. Então esse serviço deve ser feito com qualidade, deve ser feito com excelência, deve ser feito com alegria, e acima de tudo com amor, né? A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 21, que diz assim o seguinte: aquele servo, se expressamente ele disser, eu amo a meu Senhor, e a minha mulher, meus filhos, não quero sair livre, então seu Senhor levará os juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aquele servo, chegava um tempo que ele podia sair da casa do seu Senhor, ele podia se tornar livre, ele podia ir embora. Ele trabalhava como servo durante um tempo, durante uns anos. E o próprio Deus falou que o servo não ali serviria para sempre, mas chegaria um tempo na vida dele, um ano, em que ele seria liberado pelo seu Senhor. Mas, se o servo dissesse, eu amo o meu Senhor, e eu quero servir a Ele, né, livremente, né, com amor, eu não quero sair daqui, o Senhor pegava ele e furava a orelha dele com a sovela. E aquele servo ficava com a orelha furada, mostrando que agora ele serviria o seu Senhor para sempre. Ele não poderia mais ser liberado pelo seu Senhor. Ele estava para sempre ligado ao seu Senhor. Mas sabe por quê? Essa ligação? Por causa do amor. Porque eu amo o meu Senhor. Então o nosso serviço aqui, amado, é com a qualidade, é com excelência, é com alegria, é com amor. E como nós nos comportarmos aqui, nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, o nosso agir, né, tem que ser um reflexo do reino dos céus, porque agora nós fazemos parte desse reino, nós anunciamos esse reino, nós servimos esse reino. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino que nós estamos aqui para anunciar às pessoas. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria. Então nós não podemos ser diferentes disso. Nós não podemos ser injustos com as pessoas. Nós não podemos ser ranzinza. Nós não podemos, né, ficar pessoas que... a Bíblia, Jesus nos chamou de pacificadores. Precisamos ser pacificadores, não pessoas que colocam mais lenha na fogueira, que quer ver o circo pegar fogo, que joga uma pessoa contra a outra. Não, nós temos que promover a paz, pregar a paz, ser pessoas de paz. Porque assim nós estaremos representando bem o reino de Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão querer que esse reino também seja implantado em nós. Agora, vocês lembram que eu li aqui que e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele, aí sim, se eu servir ao Senhor, meu Deus, se você servir ao Senhor, teu Deus, ele diz no texto, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. O que é isso, amado? É a recompensa pelo serviço que prestamos ao Senhor. A Bíblia fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia fala que o nosso Senhor, Ele nos recompensa. Ele diz o seguinte, sejam fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá o quê? Recompensa. Um pastor amigo meu, né, ele sempre dizia, Deus não fica devendo nada a ninguém. Você pode prestar serviço para pessoas, né, gente que tem empresa, que é prestadora de serviço, às vezes o cliente, né, não paga, não reconhece o teu trabalho, desvaloriza o seu trabalho, quer pagar até menos, ou te enrola e não paga, e vai empurrando com a barriga, ou te dá um calote, né?
não te paga. Mas Deus não é assim. Deus não deixa ninguém sem uma recompensa. A Bíblia fala que Ele é galardoador. Ele é abençoador. É aquele que dá o prêmio. É aquele que recompensa. Jesus falou, aquele que der um copo de água a esse pequenino, ele vai ter o seu galardão. Então, meu amado, minha amada, sirva ao Senhor, sem ver a quem. O Senhor nos mandou servir ao nosso próximo. Sirva as pessoas. Sirva a elas. Porque você estará fazendo, prestando um serviço para Deus e você não vai ficar sem a recompensa que o Senhor tem para você. Jesus falou que aquele que servisse a Ele, que o seguisse, né? E o Pai, Ele diz assim, se alguém me servir, o Pai o honrará. O que isso significa? Que se eu servir ao Senhor, Ele vai me recompensar. E a sua recompensa, amado, presta atenção, a sua recompensa é com honra, não é com miséria. Aleluia! Deus não é um Deus miserável. Deus não é um Deus que fica contando as moedinhas. Tem gente que quando vai dar o dízimo na casa de Deus, né, às vezes conta moedinha lá, ele bota os centavinhos. Né? Ele não quer nem dar um pouquinho, ele não quer arredondar. Eu entendo que é 10%, mas o cara conta moedinha, ele arruma até moeda de 1 centavo. Deus não é esse Deus que fica contando moedinha, ele não dá coisa contadinha, porque a Bíblia fala que ele dá boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então a recompensa do Senhor é uma recompensa que vai te honrar. O Pai honra aquele que serve o Filho. O Pai honra aquele que serve a Jesus, amado. O pão e a água que ele diz aqui, que ele apresenta aqui, representa aquilo que é indispensável. O pão e a água representa aquilo que é indispensável à subsistência humana. O que é a subsistência humana? É o conjunto das coisas essenciais para a preservação da vida. Significa aquilo que é básico, aquilo que é necessário para o nosso sustento. Não vai faltar. Ou seja, pode estar ruim as coisas para todo mundo, mas Deus vai suprir a sua necessidade. Não estou dizendo que a coisa vai ser contada, vai suprir a necessidade. Pode estar ruim para todo mundo, não ter nada para ninguém, e Deus vai suprir, e vai ser apenas aquilo ali para sempre. Não. Deus vai suprir temporariamente. Quando ninguém tem nada, você vai ter o necessário para a tua sobrevivência. O pão e a água representam tudo aquilo que é necessário para a tua existência, para a tua sobrevivência, para a tua vida. Não vai te faltar. Ainda que falte ao teu redor, ainda que falte para as pessoas, não vai faltar para você. Não vai faltar para mim, para que a gente possa se estabelecer, permanecer, sobreviver. Amém? Então, você lembra do profeta Elias? Quando havia fome, Deus proveu ali o pão, proveu ali a água, lá no ribeiro. Quando acabou, secou a água, Deus mandou ele para a casa da viúva, e ali ele foi sustentado. Então, quando nós servimos a Deus, Deus tem um cuidado conosco, amado. Deus tem um cuidado conosco de nos sustentar com comida, bebida e vestuário. É o que Jesus disse. Por que vocês ficam preocupados com essas coisas? Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não servem a Deus, eles sim, eles que devem se preocupar com isso. Mas vocês não. Vocês são filhos do Pai. O vosso Pai sabe da vossa necessidade e Ele vai cuidar de vocês. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A comida, a bebida, o vestuário e mais. Ele diz nesse texto aqui, se você servir ao Senhor, Ele vai abençoar o vosso pão, a vossa água, e vai tirar do vosso meio as enfermidades. Ele vai te dar um corpo saudável. Deus deseja que o seu povo seja um povo saudável. Mas olha só o que o texto diz. Deus vai tirar do vosso meio as enfermidades. E não é que tem acontecido isso. Existe
muitas enfermidades no meio do povo de Deus. Eu estava lendo a respeito, né, de doença e enfermidade. Eu li algo interessante que um médico disse a respeito de doença, né? Doença é algo que um órgão tem, um órgão do teu corpo tem. Enfermidade é algo que um homem tem, né? O teu corpo tem uma doença. A tua enfermidade está relacionada com a tua alma, com o teu pensamento, com aquilo que você pensa a respeito daquela doença. Tem gente que às vezes está doente, já começa, né, a sofrer antecipadamente, ele não viu nem o resultado do exame, ele já está sofrendo, aquilo já está trazendo mal. Isso é enfermidade. É algo que o homem realmente tem, né? Ele transmite para o corpo dele. Ele é uma perspectiva que ele tem a respeito da sua saúde debilitada. Tá entendendo? Ele começa a ter comportamento e se relacionar com as pessoas diferentemente por causa daquela doença. Então ele começa a imaginar coisas. Então, foi muito interessante isso que esse médico falou. A doença é algo que um órgão do teu corpo tem. A enfermidade é algo que um homem tem. Então, tem muita gente no meio do povo de Deus que é enfermo, sabe? Que está sofrendo antecipadamente, sofre com tudo. E aonde está? Onde está o conhecimento de Deus? Onde está aquele versículo que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Onde é que está o versículo que diz que Deus conhece a nossa necessidade e Ele suprirá com abundância todas as nossas necessidades? Onde é que está esse versículo que fala sobre tantas maravilhas, tantas promessas de Deus? A gente acaba ficando enfermo. E Deus está dizendo que Ele vai tirar isso de nós. Se nós servirmos a Ele, a nossa vida for dedicada ao seu serviço, Ele vai suprir todas as nossas necessidades no corpo e na alma. Ele vai trazer cura para as nossas doenças, dos nossos corpos. Ele vai trazer cura para a nossa alma, para as enfermidades da nossa alma. Quanto crente enfermo da alma, quanta gente enferma no seu interior, que precisa ser curado. Está ali enfermo por causa do passado, por causa das decepções, por causa dos problemas de pessoas que criaram para a sua vida, por causa dos fracassos. Quanta gente está enferma e isso está transmitindo para o seu corpo. E doenças têm surgido no meio do povo de Deus, no corpo do Filho de Deus, da Filha de Deus. Mas nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a tua vida, eu quero ministrar sobre você, que que a palavra de Deus penetre no teu coração nesta noite, porque Ele quer te abençoar. Ele quer abençoar a tua comida, a tua bebida. Ele quer abençoar o teu corpo. Ele quer trazer cura para você nesta noite. Por isso nós ministramos aqui. Eu creio que tu és a cura. E o Senhor é a cura para a tua vida. O Senhor é a cura para você. É a cura que você precisa. Que a saúde de Deus venha sobre ti nesta noite. Sobre a vida daqueles irmãos que foram relacionados aqui, né? Como eu citei ainda há pouco aqui, da minha irmã Vilma, de todos os outros irmãos que você colocou aí no pedido de oração, que nesta hora a cura de Deus venha sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. Eu ministro nesta hora, no nome de Jesus, eu ministro nesta hora a cura de Deus. Toda doença seja repreendida da tua vida agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Oh Deus, toca nesta hora, toca neste corpo agora, Senhor. Toca onde estiver alojado este mal, que sai agora. Toda seta do diabo, todo espírito de enfermidade, eu repreendo agora. Saia dessa vida, saia aí daí onde você está. Senhor, restaura os ossos, restaura, Senhor, os tecidos, restaura os músculos, restaura, Senhor, todos os órgãos, sejam eles internos ou externos, todos os membros externos. Senhor, vai tocando agora, vai curando os olhos, vai curando a mente agora, Senhor.
vai curando o coração, Senhor, no nome de Jesus. Toca nessas mãos agora, estenda a tua mão aí agora, mano. Toca nessas mãos e coloque a sua mão aí sobre a tua enfermidade, sobre a tua doença, sobre a tua enfermidade agora. Se é dentro de você, no teu interior, coloque a sua mão no seu coração. A tua mão alcance agora esse caroço aí, em nome de Jesus, que esse caroço desapareça agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro, suma daí, caroço, saia daí no nome de Jesus. Eu te repreendo agora, porque Jesus levou sobre ele na cruz as nossas enfermidades. Ele levou, pelas suas chagas nós fomos sarados. Por isso recebe a cura de Deus sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus te abençoe nesta noite, amado. Deus venha trazer sobre a tua vida um novo tempo, um refrigério. Que a bênção do Senhor esteja sobre os teus celeiros, que a bênção do Senhor esteja sobre as tuas mãos, para quando você trabalhar, você prospere. Amém? Você prospere aí o teu patrão, você prospere os teus negócios, né? Todo serviço que você faz na casa de alguém, você que é doméstica, que você que chega lá e vai cuidar da casa de outras pessoas, que essas pessoas, sobre a casa delas venha a paz do Senhor, venha o tempo de abundância sobre a vida dessas pessoas, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua mão, para onde você colocar a sua mão, aquele lugar, aquela pessoa venha ser abençoada, que você venha transmitir o reino de Deus, esse reino de paz, esse reino de justiça, esse reino de alegria. Você está aqui para servir o Senhor. Sirva o Senhor com alegria, sirva o Senhor com amor, sirva o Senhor com dedicação, sirva o Senhor com excelência, sirva o Senhor com todo o teu ser, com toda a tua vida, e deixe o resto na mão do Senhor, porque o Pai vai honrar você, porque o Pai vai recompensar você, porque o Pai está vendo tudo e Ele não deve nada a ninguém, Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele vai te honrar e abundantemente, Ele vai te abençoar, além das tuas expectativas, além daquilo que você espera, você vai receber de Deus. Então somente sirva a Ele, sirva ao teu próximo, ame o Senhor, ame o seu próximo. Amém? Que você seja abençoado nesta noite. Fique com Deus, fique com esta palavra, no nome de Jesus.